sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 76. Então hoje a gente vai iniciar o estudo sobre triângulos, né? Então o objetivo vai ser reconhecer o formato triangular em diversas áreas do conhecimento, reconhecer a condição de existência de um triângulo e classificar triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos, certo? Então, nessa aula você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis, borracha, régua e um compasso. Então, o compasso, para quem não sabe, é este material aqui. No caso de vocês, vai ser um bem pequenininho, né? Provavelmente desse tamanho, quase do tamanho de uma caneta, mais ou menos. E ele vai ter essa parte aqui. Vocês têm alguns que vêm com um acessório, né? Para poder colocar um lápis aqui. E alguns deles vêm com uma pontinha de grafite já, certo? Vocês têm uma ponta que é bem pontuda, tomem cuidado com esse material, tá certo? Não é para brincar, né? É um material que vem com uma agulha de um lado, como se fosse uma agulha, e do outro lado vem com uma ponta com grafite. Alguns deles vêm com um opcional para você colocar um lápis aqui neste lado, certo? Então não é um brinquedo, cuidado com este material, ok? Então vamos iniciar o nosso estudo sobre triângulos, né? Então, considere o triângulo ABC a seguir. Então, a gente tem um desenho aqui do nosso triângulo ABC, né? Se vocês repararem, a gente consegue destacar alguns pontos desse triângulo, né? Alguns elementos do triângulo. Então, é importante que vocês saibam quais são os elementos do triângulo, ou seja, do que o triângulo é formado, né? Então, a gente tem como vértice os pontos A, B e C. Lembrando que vértice, né, é o encontro ali onde ocorre o encontro das dois segmentos de reta ali dos lados do nosso triângulo, né? Os lados são dados pelos segmentos AB, BC e CA. Então, cada um dos três segmentos faz parte do triângulo e são os seus lados, né? E nós temos também os ângulos internos ABC, BCA e CAB, ok? A gente poderia falar somente ângulo A, ângulo B e ângulo C aqui, ok? Cada um desses ângulos fazem parte do nosso triângulo. Então, esses são os elementos do triângulo. Nós temos vértices, lados e ângulos, ok? Uma informação importante é que a gente pode indicar o triângulo ABC escrevendo um triângulozinho aqui na frente dele e fazendo a sua indicação aqui dos seus vértices. Então, esse é o triângulo ABC, ok? Então, para a gente desenhar um triângulo, não é só pegar e eu desenhar. Tem alguma coisa importante. A gente tem uma condição de existência de um triângulo, ou seja, condições que vão fazer com que esse triângulo exista de verdade. Então, o contorno de todo o triângulo é formado por três segmentos, que são os seus lados. Porém, nem sempre três segmentos podem formar o contorno de um triângulo. Veja como construir com régua e compasso um triângulo com lados de medidas 3 cm, 2,5 e 2 centímetros, certo? Então, aqui nós temos as nossas três medidas. Como a gente está trabalhando com centímetros e é muito pequeno, a prof vai utilizar o compasso com as medidas que a gente tem aqui. Então, vamos reescrever ali no quadro mais ou menos essas medidas. Como que a gente faz para pegar o tamanho de uma medida sem utilizar a régua? Então, eu vou usar o compasso e vou alinhar o primeiro pontinho com a primeira ponta e o segundo pontinho com a segunda ponta. Então, mais ou menos assim, eu tirei o tamanho do meu segmento de 3 centímetros. Como que eu vou fazer para passar ele para o quadro? Então, eu vou desenhar uma reta aqui, como reta de suporte, né? Reta de apoio para o meu segmento. Como são 3 segmentos, a prof vai fazer 3 aqui. 3 segmentos que a gente vai precisar. Eu inicio marcando um dos pontos. Então, eu vou marcar um ponto aqui, marcar um ponto aqui e um ponto aqui, para eu saber onde vai começar esse meu segmento. Eu retirei a primeira medida aqui, 3 centímetros, então é mais ou menos isso daqui. Lembrando que sempre que a gente trabalha com desenhos geométricos, a gente está fazendo um esboço somente, tá certo? Um rascunho, mais ou menos. Vou alinhar a ponta seca, a gente chama essa ponta aqui, ó, onde não vai o grafite, a pontinha que tem a agulha, a gente chama de ponta seca do nosso compasso. Então, eu vou colocar a ponta seca aqui, nesse ponto, e vou marcar o tamanho do meu outro pedaço ali. Então, este daqui é o meu segmento de 3 centímetros. Então, aqui, esse resto todo pode apagar. Esse é o meu segmento, certo?
Agora eu vou ter um segmento de 2,5, então eu vou marcar novamente mais ou menos o tamanho aqui. Vou vir aqui no meu ponto com a ponta seca e vou marcar o outro tamanho que eu tenho. 2,5, então esse aqui é o meu segmento de 2,5 centímetros. De novo, esse pedaço que tá aqui não precisa, certo? E aqui, por fim, eu tenho 2 centímetros. Então, vou marcar novamente a ponta seca no pontinho e vou marcar os meus 2 centímetros aqui, ok? Então, aqui eu tenho 2 centímetros. O resto aqui eu não vou precisar, era só como reta de apoio que eu estava utilizando, certo? Então, eu tenho os meus 3 segmentos e ele quer que eu construa um triângulo utilizando esses 3 segmentos. Então, olha só. Primeira coisa, trace um segmento de 3 centímetros de comprimento. Então, primeira coisa, a gente tem que traçar os 3 centímetros. O prof vai fazer colorido agora, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer novamente a reta de apoio, porque agora eu vou desenhar o meu triângulo, tá? Antes eu estava só trazendo as medidas aqui para o quadro. Então, aqui minha reta de apoio. Vocês vão fazer no caderno 3 centímetros. Vocês podem utilizar uma régua e medir os 3 centímetros, né? Fazer a reta de 3 centímetros mais simples. Então, você vem aqui, ó, 3 centímetros, marquei mais ou menos onde fica. Peraí que frouxou aqui e eu tenho que marcar o primeiro ponto aqui para ficar mais fácil. Vou abrir. Aí, nos 3 centímetros aqui, ó. Aqui. Então, vou passar essa medida aqui para baixo, ó. Ponta seca na retinha, os 3 centímetros. Você pode utilizar a sua régua graduada para fazer os 3 centímetros aqui primeiro, tá, gente? Porque fica mais fácil de fazer. Como a gente está trabalhando com centímetros, para não precisar fazer uma conversão aqui, a prof vai utilizar dessa maneira, tá certo? Agora, primeira coisa, traçar um segmento de 3 centímetros de comprimento. Tá aqui, nosso segmento de 3 centímetros. Depois, com a ponta seca do compasso em uma das extremidades do segmento e abertura de 2,5 centímetros, trace um arco. Então, eu vou abrir o meu compasso nos 2,5 centímetros, que tá aqui, ó, que eu já marquei, tá vendo? Vai pegar, vou colocar a figura aqui para vocês acompanharem. Vou colocar a ponta seca do meu compasso em um dos pontos e vou traçar um arco. Ali no desenho ele fez um arquinho pequenininho, mas eu vou fazer grandão aqui só para vocês enxergarem. Então, aqui está o meu arco, certo? Perfeito? Segundo passo, com a ponta seca do compasso na outra extremidade do segmento e uma abertura de 2 centímetros. Preciso da minha abertura de 2 centímetros agora. Vou vir aqui, vocês podem utilizar a régua para fazer essas medidas, né? Abertura de 2 centímetros no compasso, trace outro arco com a ponta seca no outro ponto do seu segmento de 3 centímetros. Vou traçar outro arco. Ok? Aqui está o meu outro arco. O ponto de encontro entre este arco e o anterior é um dos vértices do nosso triângulo. No caso, o vértice que estava faltando. Então, aqui, onde se encontram os 2 pontinhos, é onde vai o vértice do meu triângulo, certo? Então, eu vou fazer o que agora? Terceiro e último passo, eu vou ligar os meus pontos para eu ter o meu triângulo desenhado aqui. Então, aqui e eu vou fazer aqui também, certo? Então, é isso que você vai fazer para conseguir desenhar um triângulo utilizando régua e compasso, ok? Então, nosso terceiro passo, nós encontramos o nosso triângulo, com este aqui valendo 3 centímetros, 2,5 e 2 centímetros, com base nesses tamanhos que a prof estabeleceu, utilizando o que a gente tinha aqui no slide, tá? Vocês podem utilizar a régua, medindo os 3 centímetros corretamente, fica mais fácil. Tranquilo? É bem facinho, né, gente? Bem fácil de resolver, bem tranquilo de fazer, certo? Então, a condição de existência do triângulo me diz o quê, então? Para que exista um triângulo de lados, né, com lados de determinadas medidas, ele deve atender a uma das condições de existência do triângulo, que é, em qualquer triângulo, a medida de um lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros 2 lados. Então, se eu pegar qualquer um dos lados do meu triângulo
Por exemplo, escolhi o lado, né? Aqui a gente tem 2,5, deixa eu marcar aqui, 2,5, 2 e 3. Se eu escolher um desses lados, o 2, por exemplo, para o meu triângulo ser possível desenhar, a gente sabe que é possível desenhar porque a gente já desenhou. Mas para que seja possível, eu vou pegar um dos lados e o valor dele, 2,5, tem que obrigatoriamente ser menor do que a soma dos outros dois. 2,5 é menor do que 5? Sim, então ok. 2 vai ser menor do que 3 mais 2,5? Sim, né? 5,5. Ok, ele também é menor. E o outro lado, por último, 3 é menor do que 2 mais 2,5? Sim, 3 é menor do que 4,5. Então, se esse lado aqui sempre for menor do que a soma dos outros dois, eu tenho um triângulo que eu consigo desenhar. Esse triângulo, ele existe. Caso isso não aconteça, caso um dos lados não seja menor do que o valor da soma dos outros dois lados, ele não vai poder ser desenhado esse triângulo, certo? Então, eu sempre preciso que esse 3 seja menor do que a soma dos dois outros lados, certo? Sempre. No caso, a gente inicia pelo lado maior, porque daí a gente já garante os outros, né? Fica mais fácil, ok? Bem tranquilo, né, gente? Então, o triângulo é importante isso, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Senão, não é possível desenhar, ok? Dentro dos triângulos ainda, a gente tem a classificação deles, né? Como a gente tinha a classificação de ângulos, a gente tem a classificação dos triângulos também. Então, a gente tem classificação dos triângulos de dois jeitos, com relação aos seus lados, a medida do lado do triângulo, ou com relação à medida dos ângulos do triângulo. Então, são dois tipos de classificação. A primeira delas que a gente vai ver é de acordo com as medidas dos lados. Então, o primeiro tipo de classificação que a gente tem é o triângulo equilátero, em que todos os três lados são congruentes, ou seja, os três lados têm a mesma medida, certo? O segundo tipo de triângulo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele tem dois lados congruentes, ou seja, dois lados são iguais e um deles é diferente, ok? E o terceiro é o triângulo escaleno, nenhum dos lados é igual, eles são todos diferentes, tá certo? Então, equilátero, que equi vem de igual, eu tenho todos os três lados iguais. Isósceles, eu tenho dois lados iguais e um diferente. E, por último, eu tenho o triângulo escaleno, em que todos os três lados são diferentes, nenhum deles é igual, ok? Estamos falando de medidas aqui dos lados, certo? Agora, eu consigo classificar os triângulos também com relação aos ângulos que eles possuem. Então, eu vou ter o triângulo acutângulo, em que os três ângulos internos são ângulos agudos. Lembrando que ângulo agudo é aquele que é menor do que 90 graus. Então, se eu tiver três ângulos menores que 90 graus, eu tenho um triângulo acutângulo. Eu tenho um triângulo também obtusângulo, ou seja, em que os ângulos internos, ele vai ter um deles que vai ser obtuso, que é maior do que 90 graus, certo? Então, maior do que 90 graus, obtuso. Um dos ângulos tem que ser maior do que 90 graus, ok? E a gente tem também o triângulo retângulo, onde a gente tem um ângulo reto. Então, reto, retângulo, triângulo, retângulo, onde um dos ângulos é um ângulo reto. Para quem não lembra, um ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui de como que a gente consegue aplicar a condição de existência para saber se o nosso triângulo pode ou não ser desenhado. Olha só. Número 1. É possível construir um triângulo com lados de medidas 7 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros? Justifique. Então, não é possível, porque pela condição de existência, a gente tem que ter que os três lados são menores do que a soma dos outros dois, né? Mas olha só, 7, ele é menor do que 3 mais 2? Não, né? 7 não é menor do que 5. Não faz sentido. Então, não deu certo. Eu precisava que o 7 fosse menor do que 5, mas ele não é. Então, isso é falso, né? Eu não tenho que 7 é menor do que 5. Portanto, esse triângulo não pode ser construído, não pode ser desenhado, certo? Essa é a ideia. Eu não consigo desenhar um triângulo
que tenha um dos lados maior do que a soma dos outros dois, ok? Então é assim que a gente aplica a condição de existência. Preciso fazer o dos outros 3 lados? Não preciso, mas eu posso. 3 vai ser menor do que 2 mais 7? Com certeza. 3 é menor do que 9, ok. Eu posso, 2 vai ser menor do que 3 mais 7? Com certeza, 2 é menor do que 10, certo? Esses dois aqui estão ok. O que eu tenho problema é este daqui, que é o maior dos lados. Então, os dois menores lados, é meio sem sentido eu fazer essa validação para saber se ele vai ser ou não, porque os dois menores lados provavelmente vai dar certo. Eu tenho que testar mesmo com o maior lado deles. Eu tenho que ver se esse maior lado é menor do que a soma dos outros dois que eu tenho, ok? Então, sempre iniciem por esse daqui, porque se esse aqui não der certo, já nenhum dos outros vai dar, certo? No caso, eu não vou poder desenhar o meu triângulo, ok? Então, essa é a ideia dessa condição de existência, você calcular, fazer um cálculo e ver se você consegue desenhar o triângulo ou não, ok? Lembrando que para você desenhar um triângulo utilizando régua e compasso, você vai precisar, aí verificar as medidas, Lembre-se de marcar bem certinho, com cuidado, Eu sei que o compasso às vezes ele é meio mole, No caso ali teve uma hora que o da prof ficou muito molenga, Vocês têm que tentar dar uma apertadinha para não ficar muito mole. Vocês precisam que ele fique firme na medida que vocês definiram. Então, escolher essa medida, você vai desenhar o arco que você escolheu, certo? Então, esse é um jeito de desenhar o triângulo. Claro que vocês poderiam tentar fazer só com a régua, mas aí fica um pouco difícil, porque você tem que encontrar onde os dois pontos se cruzam. Para isso que a gente usa o compasso, tá certo, gente? Eu espero que tenha ficado claro. Nós ainda temos a parte 2 dessa aula sobre triângulos, então não esqueçam de fazer os exercícios, de revisar o conteúdo que nós temos disponível até agora. E eu vejo vocês na nossa próxima aula.